Wilson Cabeça na área, falando. Hoje, que dia que é? Quinta-feira, dia 16 de julho. Teve tanto feriado esse ano antecipado que eu não sei que dia que a gente está falando. Não estou entendendo mais nada. Hoje nós estamos recebendo aqui uma galera que daqui a pouquinho eu vou apresentar todo mundo. Hoje o Pardal, infelizmente, não pôde estar, porque o Pardal foi fazer fotos para a revista G Magazine Júnior. Ah, de novo? É. Tá, ok. Só para saber. Ele já fez a semana passada, queimou a maioria, ele teve que repor as fotos hoje. Bom, gente, é o seguinte, quinta-feira, dia 16 de julho, algumas coisas aconteceram essa semana e eu vou dar aqui alguns detalhes e algumas fofocas do que aconteceu nessa semana, que foi, ó, essa semana tá uma verdadeira desgraceira, né, gente? Mas eu vou começar primeiro um assunto que agora no final da tarde, no Acre, um cara higienizou o carro com álcool 70, entrou no carro com a família, foi ligar o carro e o carro explodiu. Tomem muito cuidado com essa porra desse álcool no carro. É legal usar o álcool, se higienizar, tal, mas tem gente limpando chave, passando no lugar, tá passando álcool em todo lugar, até onde não deve. Olha o que aconteceu com essa família hoje no Acre. Foi terrível, entendeu? Explodiu o carro. Não vai ficar passando álcool dentro do carro aí. Ao invés de ficar passando álcool dentro do carro, toma uma caipirinha que é melhor. Beleza? Outra coisa que aconteceu hoje também, deixa eu ver aqui, o Geraldo Alckmin é indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção. Oi? Como é que é? Não sei o que aconteceu. Começou a brincadeira. Começou agora à noite, eu estava vendo que o Geraldo Alckmin foi indiciado por lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção. E o inquérito tá na Lava Jato, essa bagaça aí, viu? Eu acho que o bagulho, ele com aquela carinha de santo dele, porra, 2 milhões de caixa 2, mais a campanha de 2010, diz que é um caminhão de dinheiro que o Geraldo Alckmin acabou se ferrando hoje. Entrou para a lista da lista negra, não, da lista, não pode mais falar lista negra, né? Não, lista negra não. É uma lista, não sei que lista que lista black. Ali. Outro destaque da semana, aleluia, morte do Severino Cavalcante, do Anões do Orçamento. Lembra aquele lá que ganhou um monte de vezes na loteria junto com o João Alves? O João de Deus? É o João Alves, o João Alves, aquele do Anões do Orçamento. Ele morreu ontem lá em Pernambuco e deixou 35 milhões na conta. Não sei onde ele arrumou esse dinheiro. Diz que ele ganhou mais na loteria do que o que ele tinha de idade, né? Ele consegue superar o técnico do Flamengo. Muita sorte. O técnico do Flamengo tem mais troféu do que derrota. É o rei da loteria. É o rei da loteria. Esse deve estar ardendo no mármore do inferno. Foi tarde aquele velho. Como eu não gostava dele, maldito. Roubou todo mundo no Nordeste. Essa transposição do Rio São Francisco era para estar pronta faz tempo, mas ele foi um dos caras que não deixou o negócio seguir. Outra coisa que eu queria falar, muito interessante, o Caio Coppola, meus parabéns pro Caio Coppola, tá derrubando um debatedor atrás do outro na CNN, parece jogo de boliche, cada dia um que desiste. Rimou, cara. Rimou. Mano, essa semana ele derrubou o advogado, e ontem já foi o outro, não aguento, o Caio Coppola é muito inteligente. O outro destaque foi a estreia do Lacombe hoje, a live do Lacombe com Alexandre Garcia e o Caio Coppola. A Camila, fala a verdade, Camila, sensacional. É o tipo de coisa que você tem que ligar o seu computador, colocar no YouTube, lá no canal do Lacombe, e você fica vendo uma aula do Alexandre Garcia, do Caio Coppola e desse gentleman que é o Luiz Carlos Lacombe, Luiz Ernesto Lacombe. Já estava falando besteira, já estava mudando o nome do cara. Eu acho ele sensacional. Depois, se vocês quiserem entrar na conversa, podem falar. Eu acho o Ernesto Lacombe. Eu não vou falar nem. Cabeça, boa noite. Boa noite. Tamo junto. Hoje eu tô aqui com a luva um dos maiores jogadores de futebol do meu time, Corinthians, que eu ganhei de presente aqui da Rádio Exclusiva, na transmissão maravilhosa Flamengo e Fluminense. Ganhei no sorteio. Foi justo e honesto. Meu amigo Flávio, justo e honesto. Apresenta o nosso convidado e vamos começar a brincar. A última. Domingo o Faustão se apresentou no programa dele. Hoje deu um rebu danado na internet, não sei se vocês acompanharam.
O Faustão apresentou o programa com um relógio de $677 mil no pulso no domingo. É igual o meu. Hã? É igual o meu. Quando eu vi, eu achei que era R$677. Aí depois eu achei que era 67 mil até 60. Faz um relógio aqui para mim, por favor. 67 mil. É o único que eu uso. Né? Porque tem Tag Heuer esse preço. Mas era $677 mil. Só existem 18 peças no mundo e a única no Brasil é do Faustão. Meu Deus. Hã? Pena que morreu, não leva, né? Nossa. Porra, o Faustão tem uma coleção de relógio que é brincadeira. Bom, vamos ao que interessa, gente. Sejam bem-vindos. Vamos curtir a página do Pavio Curto no Facebook. Você clica lá, programa Pavio Curto. Vai lá, curte o programa. Nas redes sociais nós estamos no Instagram e também nós estamos no Twitter. É isso, né, Camila? Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E a partir da semana que vem o nosso canal no YouTube já estará, se Deus quiser, liberado e autorizado. Bom, agora eu vou apresentar os nossos... Boa noite, Cláudio. Boa noite, cabeça. Satisfação mais uma vez. Viva o Corinthians, que eu ganhei uma luva autografada pelo Valtão. Beijo, Walter. Obrigado. Isso aí você já falou. Deixa comigo. Não, eu não canso de falar nisso. Pode ficar tranquilo. Meu amigo cabeça palmeirense, faça as honras. Está com você. Bom, primeiro eu vou apresentar aqui do meu lado esquerdo o Denilson Nalim, é isso? Isso. Denilson Nalim. Nalim. Boa noite, Denilson. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Agradeço a oportunidade aqui de estar com todos vocês. E estou curtindo o programa, um bom humor, bacana, vamos para cima aí. Vamos lá, então daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto seu que é muito interessante. E agora, o nosso amigo aqui, que você trabalha com... Você trabalha na revista, nessa revista, não? Não. Quem trabalha na revista é ele, você trabalha com... Eu, na realidade, hoje trabalho com o segmento de terceirização de serviços, mas sou sociólogo e líder comunitário na Zona Sul, com 22 projetos sociais espalhados por toda a cidade. Ah, legal. Detalhe, nenhum deles conta com recurso público. Ah, isso é muito importante. Bom, então a gente já vai começar falando desse assunto já. Vamos conversar aqui com o Denilson. Denilson, gente, o tema hoje é acessibilidade. Então, nós fizemos aqui e os desafios das pessoas com deficiência, é isso? Exatamente. É isso aí. Posso só, antes de você começar, mandar um beijo, abraço? Quero mandar um beijo, um abraço para meus filhos, Júlia e Miguel, para todo mundo que compartilhou no Facebook, para minha esposa, Tatiana, que está acompanhando. Beijo para vocês, muito obrigado por estar aqui hoje participando com vocês. É isso aí. Denilson, é grande a população portadora de deficiente no Brasil? Então, vamos lá. A população é bem grande, nós estamos perto aí de quase 24% da população do Brasil, chegando a 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Caraca. É um número grande, parece que não existe toda essa população, mas o censo, a gente vê que do penúltimo praticamente quase dobrou. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, tinha perto de 24 milhões. Hoje nós estamos aí com 45 milhões. Caramba, Denilson, você está me falando que existe no Brasil um estado de São Paulo de deficientes, é isso? Exato. Mais ou com algum comportador de alguma deficiência. Assim, a gente fala pessoas com deficiência, né? Não corrigindo vocês, que vocês não são... Não, corrija, por favor. Então, a gente fala pessoa com deficiência, né? Portador é a pessoa que porta alguma coisa, então não é legal, né? Portar, eu posso portar a carteira, posso portar pessoas com... pessoa com deficiência, muito né? bom. Algum tipo de deficiência. Vou anotar para não esquecer mais. E o que é legal ressaltar é que dentro dessa população... nós temos mais cegos e deficientes, tanto cego quanto pessoas com algum problema de visão, que está perto de quase 4%. E a gente vê que também não tem tantas pessoas circulando, né? A gente vê associações que trabalham ainda com o próprio Braille, ou cegos que utilizam muita tecnologia para trabalhar mais com a audição do que a querer aprender o Braille. Então, assim, realmente tem muita gente aí que tem alguma necessidade. 8 entendeu? milhões de pessoas deficientes visuais, é isso? 4%? 4%. 8, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Isso. Caramba. Então nós entramos na questão se eu tenho tudo isso de deficiente visual, eu tenho um problema com calçada, com ônibus, com transporte público. Fábio, como é que um cidadão nessa situação consegue transitar por São Paulo? Não, ele não transita, né? Ele tem aí o seu direito de ir e vir limitado, né?
foi como foi falado, 8 milhões, né, de pessoas com deficiência visual e o Estado, né, o Estado de São Paulo ao longo dos seus municípios, e isso acontece também fora de São Paulo, mas vou falar especificamente de São Paulo. Ainda tem uma coisa que o Denilson deve conhecer, que a gente popularmente chama de capa-cego, né? Sim. Que são aqueles objetos de ferro, de metal, que as pessoas têm o hábito na canela. De colocar no meio da calçada, sim, né? Então, por exemplo, você pega a região do Capão Redondo. Hoje, eu estava vindo para cá, e eu moro ali na região do Capão Redondo, perto do metrô Campo Limpo. A Avenida Carlos Caldeira Filho é uma avenida que, por toda a sua extensão, ela tem praticamente fluxo irrelevante de pessoas. E a Prefeitura do Campo Limpo, linda, maravilhosa, geniosa, foi lá e fez, sabe o quê, ô cabeça? Simplesmente tirou todo o piso intertravado, colocou lá uma calçada, um piso novo. Época de gastar dinheiro à toa. Um piso tátil, que inclusive custa caro, sabe para quê? Para nada. Uhum. Enquanto isso, Denilson, nós temos lá na estrada de Itapecerica, o Hospital do Campo Limpo, o posto de saúde de atendimento da Vila Prel, o Shopping Campo Limpo, nós temos ali também o centro de referência, nós temos cartório, inúmeros comércios e não tem, é zero de acessibilidade. Para você ter uma ideia, há 15 dias atrás eu me deparei com um cadeirante num local chamado Morro do S, que é logo após ali o metrô Capão Redondo, sentido lá onde eu morava, no Jardim das Rosas, descendo com a sua cadeira de roda no meio-fio, um perigo danado, porque é só degrau, buraco, escada e poste. E lembrando também, hoje você não vê tanto orelhões nas ruas mais pelo número de celulares vendidos. Mas antes a gente via muitos cegos batendo o próprio rosto, porque a bengala ela não bate na altura do próprio orelhão. Então, o cego conduzindo sua bengala, transitando normal, sem o piso tátil, porque até então o piso tátil vamos falar que seria uma tecnologia assistiva que não tem 10 anos ainda, implantada nas ruas, mais ou menos esse número, porque você vê, ainda está sendo colocado em vários locais, mas você vê muitos cegos batendo, e os próprios cegos falaram que era o batismo deles, era enfiar a cara no orelhão. Que bacana, hein? Que bacana. Então, aí você imagina, a sorte que não tem os orelhões. E, por outro lado, também a gente esqueceu de falar, a gente teve uma febre muito grande da questão do cão-guia em São Paulo. A gente teve esse movimento das pessoas adotarem cães-guias para ajudarem os cegos. Hoje você já não vê tanto cães-guias na rua, entendeu? Então, você vê que, com toda a evolução tecnológica, o que estava favorecendo essa população, ela começa a se perder. Mas não tem mais cão-guia por algum motivo específico ou porque é muito caro adestrar um cão para levar um cego para passear ou para andar ou para fazer o trabalho dele? Olha, eu não vejo pelo custo, né? Porque se você tiver iniciativas privadas ou de empresas que querem apadrinhar ou patrocinar, eu acho que você está dando uma condição de qualidade de vida para essa pessoa. Então, assim, um cão-guia, ele tem o tempo de vida dele, eu acredito que até uns 10, 12 anos, sabe? Ele vai ajudar muito essa pessoa. Então, não é colocar o custo, porque uma tecnologia para um deficiente visual hoje está perto de 10, 15 mil dólares, entendeu? Você tem softwares aí, você tem bengalas que te conduzem, que é um preço de uma cadeira motorizada. Sim. Então, assim, a gente tem que procurar, na minha opinião, políticas públicas, né, que possam favorecer, ajudar. Diminui essa tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Banco do Brasil, há um mês e meio atrás, começou a falar que ia diminuir o crédito para essa população. Teve até movimento de baixo-assinado, tudo, porque o próprio Banco do Brasil se posicionou falando assim, mas nós não temos procura. Pô, não tem procura porque vocês não divulgam. Entendeu? Então, eu quero comprar uma cadeira que custa 10 mil reais, posso pagar em 10 vezes? Pô, são 10 mil. Pô, o cara vai se virar, a família vai ajudar, vai ter uma ferramenta... Com certeza. Para ele poder ele vir com segurança. Porque não adianta você falar assim, o governo está dando cadeira. Não adianta dar cadeira, tem que ter ergonomia. Não adianta fazer 200 cadeiras do mesmo tamanho, um cara do meu tamanho não cabe numa cadeira 36. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar, sair dessa caridade, entre aspas, né? Não, eu estou ajudando. Não, você não está ajudando. Porque depois o cara vai ganhar uma cadeira que não serve, é mesmo um calçado. É a mesma coisa que calçar um sapato 32 e eu calço 39. Exatamente. Então, é presente de grego isso. Então, eu vejo assim, nós precisamos ter iniciativas, não só na questão de dar, mas valorizar quem pode comprar. Entendeu? Acho que o caminho é mais por aí. Resumindo, o Banco do Brasil voltou com essa linha de crédito. Entendeu? Agora, falar, não tem comunicação? Tem. Eu sou de uma revista que trabalha com comunicação. Existem outras duas revistas em São Paulo que trabalham com comunicação. Então, assim... Estava falando com o Fábio. A gente tem que deixar de ser um segmento, porque a gente está falando de pessoas.
A gente tem que parar de ser cartilha, a última página numa revista, mostrar um exemplo de superação. A gente não fala em superação. Não existe superação. As pessoas estão fazendo porque elas querem, elas conquistaram e estão indo para frente. A gente vê os atletas paralímpicos aí, traz mais medalhas que os ditos normais. Entendeu? Não é superação. É esporte, é raça. Vai assistir um treino num basquete sobre rodas. Vai ver um basquete sobre handebol. Vai ver um vôlei sentado. Não é nada fácil, não. O futebol. O próprio futebol de 5. E detalhe, cadê o apoio para esses para-atletas? O último o Temer cortou a Bolsa Atleta. Há 2, 3 anos atrás. Não sei a posição agora. Mas, enfim, o Bolsa Atleta é R$700. R$700. Entendeu? O que é isso? Né? Aí você tem lá o cara com apartamento com 50 milhões, né? Exato. E não pode deixar aí o Bolsa Atleta. Ô Cabeça, vocês sabem, meus amigos, que o meu último trabalho aí, há cerca de um ano atrás, me ausentei lá do nosso escritório, que faz terceirização de serviços, para trabalhar como coordenador de projetos urbanos na subprefeitura de Sapopemba, né? A região de Sapopemba é uma região muito interessante, né? A Sapopemba hoje ela é a maior via da América Latina. A maior avenida, né? É a maior avenida da América Latina, muito bem. E trabalhar lá por quase um ano me fez enxergar alguns aspectos muito interessantes, né? Então, assim, ainda que o poder público desse a cadeira de roda adequada ao tamanho da pessoa, ao tipo de deficiência que essa pessoa tem, isso não ia servir para muita coisa, não. Por quê? Porque trabalhar em Sapopemba, trabalhar na Secretaria de Subprefeituras, como trabalhei de 2006 a meados de 2010, me fez perceber que enquanto o poder público, o governo municipal, o executivo, não criar uma regra verdadeira de atendimento, com estudo para poder fazer essas obras de acessibilidade, vai ser a mesma coisa que você tá com uma bicicleta da Monarch na montanha do Himalaia. Do Himalaia, você entendeu? Você vai descer, no final acabou, quebrou. Então, eu acho que falta um pouco disso, né? Não estou falando de gestão A, de gestão B, de gestão C. Sim, claro. Estou dizendo, né? No geral. Não falando de pessoas, né? Você tinha, há um tempo atrás, todo um estudo aí para priorizar as rotas estratégicas, né? O que seriam as rotas estratégicas? São pontos de acessibilidade próximos dos equipamentos públicos, né? Esse foi um assunto que se perdeu, né, ao longo da história. Então, nesse mesmo período, começaram a ampliar a acessibilidade da frota de ônibus. Mas tudo bem, pera lá. Você amplia a acessibilidade da frota de ônibus, mas como é que a pessoa com deficiência sai da casa dela para poder pegar esse ônibus? Né? E o processo de urbanização, né, de São Paulo é um processo que se deu de maneira descontrolada. Né? O São Paulo começou a crescer, aquele monte de gente trabalhando, quando a cidade já tinha ali crescido até um limite, todos esses trabalhadores, aconteceu o que com eles? Foram empurrados, né, para o fundo da periferia de São Paulo. E aí a gente tem hoje, né, bairros como Sapopemba, Capão Redondo, Brasilândia e por aí vai. Então, é lógico, tudo isso faz parte, né, de um processo mal estruturado de urbanização. Mas eu penso, Cabeça, que nós estamos assim ainda extremamente atrasados com relação aos planejamentos de estudos para que se melhore isso. Então, enquanto nós não tivermos uma política de governo, de Estado e não de governo, a coisa não vai andar. Porque vai lá o prefeito A, Claudião, beleza, vou fazer as calçadas da Paulista acessível. Saiu esse prefeito para. Aí chega o prefeito B. Ninguém termina a obra do outro. Ninguém termina a obra do outro. Fábio, você está querendo dizer... Desculpa só um pouquinho, Cláudio. Você citou que o pessoal fez serviço nos ônibus, para acessibilidade nos ônibus, no metrô, no trem, em determinados órgãos públicos, e não chegou até a casa da pessoa. Você acha que algum dia vai ter essa possibilidade de a pessoa sair da casa dele e já ter um caminho para um deficiente visual, por exemplo? Ele sai lá do Sapopemba, como você está falando, e ele vai no Instituto Lara Mala, lá em Santa Cecília. Você acha que um dia vai chegar a isso? Olha, eu torço, né, a próxima Denilson também, para que chegue, viu? Sim. Mas você citou aí, o Cabeça citou, Claudião Denilson, um excelente exemplo, né? Eu tenho uma amiga que foi baleada
e ficou paraplégica. Andréa Maia, minha querida amiga Andréa Maia, beijo para ela. Inclusive aqui da comunidade do Sem Terra, né, no Jardim Peri, toda vez que a Andréa precisa sair de casa é um transtorno, né? Tudo a família que se vira. A família que se vira. Então é um que carrega no colo, o outro que empurra a cadeira, o outro que isso, até chegar na avenida principal. Porque nem as ruas que por obrigação deveriam ter calçada decente, pavimento decente para poder chegar até o ponto de ônibus, não tem condição de circular. Mas tudo bem, né? Quando ela chega lá na avenida, depois desse sufoco todo, o ônibus é acessível. Não, mas e o medo dessas pessoas também de circularem, né? Não é só o fato, é o medo, porque a gente que trabalha com essa área, a gente sempre está lá se dispondo assim, posso ajudar? De poder ajudar essa pessoa. Mas a maioria atropela. Ou a pessoa pega um deficiente visual, atravessa a pessoa sem ele pedir. Passa correndo. Passa, Sim, entendeu? Eu mesmo já ajudei um monte de gente Entendeu? assim, Então, quer dizer, assim, eu não estou querendo, não estou, sabe, só que é uma situação difícil, não é? Agora, uma coisa que você citou sobre, eu vou voltar um pouquinho no assunto anterior, você falando da quantidade de pessoas que tem no Brasil com deficiência, não é portador, com deficiência, você falou que existe vários tipos de deficiência no Brasil. Sim. A partir de qual momento, a partir de que grau que a pessoa é deficiente de alguma coisa? Porque eu posso estar fazendo uma pergunta imbecil, desculpa, viu, Denilson? Por exemplo, eu vi um cara que forjou, fez bronzeamento artificial para ser negrão para entrar na cota. Sim. Entendeu? A partir de qual momento, por exemplo, o cara é deficiente? Esse é intelectual. Esse é deficiente intelectual. Esse faltou cérebro. Para esse camarada faltou Eu vou cérebro. me alterar, esse cara é imbecil, velho. Se eu fosse pai dele, eu ia dar um belo de uns tapas nele. Não precisa, ele não precisa. Para esse faltou cérebro. Falta de vergonha na cara. Em qual momento o cara é considerado, ele tem alguma deficiência? Por exemplo, eu sou cabeçudo, eu tenho uma deficiência, por exemplo. Sim, na verdade, vamos pensar no princípio que essa pessoa quer forjar uma deficiência, ela vai precisar de um laudo médico. Suponhamos que ela queira ter uma aposentadoria por invalidez, entre aspas. Né? A gente usa pessoas assim. Então, assim, a gente sabe que tem uma indústria no mercado... Boa, essa é a pergunta que eu ia fazer agora, que é a indústria da isenção. A indústria da isenção, exato. Pessoas... infelizmente, falsificam laudos médicos, tem médico envolvido, tem autoescola envolvida, entendeu? Enfim, as pessoas veem isso como um negócio. Picaretagem. Enfim, e em grande parte não precisa, porque uma pessoa realmente tem uma deficiência, não vai conseguir comprar um cálculo de isenção que custa até 70 mil, né? Se tiver um ninho seminovo que eu consigo botar lá uma adaptação de pumo, de volante, já está de bom tamanho. Então, assim, a gente vê que são pessoas que têm uma qualificação maior, que têm uma remuneração melhor e acabam fazendo esse tipo de tramóia, entendeu? Entendi. Agora, a gente sabe que o laudo médico é que realmente identifica, né? Se a pessoa tem ou não tem uma deficiência, né? Eu acho que tem que ter esse critério, né? Dá vontade de falar o nome da pessoa, viu, cara? O cara queria me aposentar em 97 e ele levava a pessoa para tirar a radiografia da coluna dele, que era um S. Ele levava uma pessoa que tinha deficiência. Brincadeira. É um mau caratismo, tanto da pessoa que aproveitou, quanto da pessoa que era deficiente que aceitou receber dinheiro para fazer por isso que hoje, sacanagem. Sim, por isso que hoje depois quer falar mal dos políticos aí também, né? Então, na verdade, é por isso que hoje está tendo um pente fino muito grande na questão da isenção. Tem que ter um pente fino, tem que realmente ter uma regulamentação mais efetiva, entendeu? Porque senão daqui a pouco a tendência é acabar a isenção. A gente já está caminhando para isso. As montadoras não estão oferecendo grandes modelos para essa população, entendeu? E cada vez vai tirando mais acessórios, enfim. Mas existe assim essa indústria, tá? E olha, Cabeça, eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo, né? Repetir aqui meu nome é Fábio Batista e eu sou ali do extremo sul de São Paulo, mas tenho, como eu disse, uma atuação de trabalhos, de projetos na cidade inteira, né? E o que eu venho percebendo, eu tô cheio de beijo e abraço, viu? Aproveitar, vou mandar um abraço para o Jobson, lá da comunidade da Portelinha, grande Jobson, faz um trabalho maravilhoso lá, você entendeu? Com as pessoas de alta vulnerabilidade social e com as pessoas com deficiência também. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu vou dizer o seguinte... A questão da pessoa com deficiência, ela é tão ampla e vai muito além do acesso, né? Exato. Para você ver, o maior índice hoje, Claudião, de evasão escolar é quando a criança, né, o adolescente chega no que na minha época nós chamávamos de colegial, né? Hoje é ensino médio, né? Estou ficando velho. Então, é o maior índice. Por quê? Se você tá velho, imagina eu. É o maior índice hoje, né, Denilson, é quando eles chegam ao ensino médio. Exato. Isso porque, ao longo da história, o Estado investiu
muito pouco no acesso às escolas. Então, as crianças, esses adolescentes acabam, né? E aí eu estou falando especificamente daqueles que têm mobilidade reduzida, que são cadeirantes, os que têm algum tipo de deficiência intelectual, eu não vou nem falar, porque está longe de ter um número. E eu vou fazer um mínimo. gancho nisso. Nós temos uma população de 45 milhões de pessoas com deficiência, aonde existe uma lei de cotas que vai fazer 29 anos, aonde no Brasil todo só foi contratado 1% dessa população. Tá? Então você está falando de educação, por quê? Porque uma pessoa com deficiência, a maioria dela, 70%, 80%, não concluir o ensino médio. Então não adianta existir uma lei de cota que quer pegar um cara recém-formado ou não formado, com inglês, com informática, com qualquer tipo de capacitação, porque ele não teve, entendeu? Então você vê a vergonha que esse país, 1% só de pessoas com deficiência estão trabalhando. E falando em capacitação... Isso. E ainda se faz um belo no oba-oba quando contrata uma pessoa, mas ele tem paralisia cerebral, então aí vira o quê? Um garoto propaganda dessa instituição. Exatamente. Isso é ridículo, cara. Contrata fazendo, parece um favor. Pera aí que tem coisa mais ridícula. Deixa só o Denilson falar que tem coisa mais ridícula. Então a gente tem que parar de olhar para essas pessoas como mascote, né? Eu vejo assim, contratou, olha, ele fala, ele já faz o número 4. Vamos parar com isso, pessoas. Vamos parar. A gente precisa de capacitação. Eu vou dar um exemplo bem... Né? Não adianta. A gente está em época de pandemia, então um surdo vai lá no hospital de campanha, lá com a máscara. Chega lá, ele quer conversar com alguém com Libras. Tá? Pergunta para o Denilson se tem algum médico lá, se tem alguma enfermeira, algum atendente. Pode ter hoje? Sim. Mas a maioria atende em Libras? Sim, pode ter. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o segundo maior idioma no Brasil? Libras. Língua Brasileira dos Sinais. E eu pensava que era inglês. Então, é Libras. Entendeu? Sabia dessa? Então você vê. Não, o pessoal não consegue falar nem o português, não falar inglês. É Libras. E você vê. Só para eu voltar num assunto que nós começamos aqui, não deu um encerramento, da isenção. A indústria automobilística, ela faz. Ela, de uma certa forma, ela incentiva esse grupo, essa indústria da isenção dos automóveis? Na verdade, eu não vejo como que ela incentiva. Ela deixa de pagar esse imposto. A indústria ela na verdade é fabricada em cima da... O cara quer adquirir um carro com isenção, então esse carro vai ser fabricado para ele, né? O que ele vai ter é os benefícios que eu acredito que a empresa não vai pagar o ICMS para o governo, nem o IPI. Por isso que a tendência eu vejo que é acabar, porque eles deixam de recolher esse imposto para o governo. Então, para a indústria também não é vantagem nenhuma. Não é vantagem. Por outro lado, eu acredito que a empresa automobilística, até o João conversou comigo, que 20% do mercado representa. Entendeu? Então, assim, vende-se muito carro sem com isenção. Por isso que é uma fatia grande no mercado que o governo deixa de arrecadar. E eu vejo que a tendência ou é diminuir ou realmente caminhar para a extinção. Eu também acho que vai caminhar para... Entendeu? E é lamentável. A gente tem quase 10 anos que não sai dos 70 mil o piso. Né? A gente não sai de 70 mil. Foi o que eu falei inicialmente. E a burocracia também, né, Denilson? Até 2 anos tinha sido liberado IPVA para carros acima de 70 mil. Então, nós temos um pool aqui de Volvo, de BMW, de carros, de Audi. Estava vendendo muito carro acima de 70 mil reais. Por quê? O IPVA estava liberado. Entendeu? Só que teve uma lei, o Alckmin, foi muito rápido. Cortou o IPVA. Aí você vê que as grandes marcas aí deixaram do segmento. Entendeu? A Volvo entrou no Brasil arrebentando, entendeu? Arrebentando o carro para PCD. E não tem nenhum tipo de lei que possa beneficiar essas pessoas para esse tipo de coisa? É só o Alckmin lá, chega lá e meter a caneta e já é? Na verdade, os movimentos em prol da pessoa com deficiência, tanto com força como política pública, é difícil sair do papel. É difícil. Por quê? A gente não vê tanta reivindicação. A gente vê... Eu não vou falar assim, que cada deficiente olha para o seu deficiente, entendeu? Mas a gente vê que o cadeirante não é unido com o deficiente visual. A gente vê que o deficiente visual tem um grupo dele na instituição dele. A gente vê que o próprio deficiente tem essas turmas, entendeu? Então entendeu? Tem o sindicato do deficiente visual? Sim. A gente fala, mas assim, a Reatec é um exemplo disso. Onde tem surdo, só tem surdo. Onde tem cadeirante, só tem cadeirante. Como a gente fala em inclusão, a gente tem que falar num todo. Em todos. Entendeu? A diversidade é tudo. Então, até isso, a gente tem que parar de ser gueto, eu acho. Entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Ou você levanta uma bandeira pela causa, lógico. Ou então você vai ser clube A, B, C, é igual a cota. Entendeu? Olha, você mapeia... eu acho que esse paradigma ele pode começar a ser quebrado quando a cidade e o poder público deixarem eles de serem deficientes, ineficientes. Aí eu acredito que esse paradigma possa começar a ser quebrado. Porque... Pensando de maneira sociológica, como bom sociólogo que sou, né, Cabeça? Sim. Eu fico pensando, se o cadeirante precisa ter acesso a um determinado lugar e ele não tem, e naquela região você tem algum tipo de instituição
como, por exemplo, uma instituição para cegos, como é lá o Padre Chico, de Ipiranga, é natural que a gente tenha ali, né, uma circulação de pessoas com deficiência visual maior. E é natural que haja, né, uma integração social maior entre as pessoas. Mas, enfim, voltando atrás um pouco do que a gente estava falando, nessa questão do acesso, da capacitação, aí a gente falou que era ridículo, mas tem coisa mais ridícula que isso, viu, cabeça? Por exemplo, nós temos, né, uma lei federal que as empresas têm que ter X% de pessoas com deficiência trabalhando. Mas aí chega lá alguém, né, com uma deficiência visual, e aí o pessoal da empresa fala assim, não, mas você tem quantos % de cegueira? Então, por exemplo, se o cara é completamente cego, ele não serve para aquela vaga. Ela precisa de um deficiente visual. Mas ele quer um cara que tem 20% de visão. Não, você falou tudo. O deficiente visual ele tem a isenção para um condutor ter o carro. Uma pessoa de baixa visão não tem. Uma pessoa que só tem visão monocular também não tem a isenção. Entendeu? A monocular então, é um olho, uma visão... Isso. Enfim, então, são critérios. Se ele não tem um dedo, né, não está na cota. Exato. Então, você falou tudo. Então, até a própria lei de cotas, ela tem que ser revisitada, entendeu? Tem que ser discutida e ampliada. Porque o cara, não, sabe, não é legal ser deficiente, né? Poxa, a gente está falando de pessoas com deficiência e a gente não tem uma deficiência aqui aparente, entendeu? Mas eles também, eu vejo que o próprio movimento poderia ter força para poder melhorar tudo isso. Porque a gente levanta essa bandeira, levanta essa causa. Mas você deu um exemplo legal. São Paulo parou com os projetos de acessibilidade. Parou completamente, o assunto não é mais levantado. Entendeu? Eu me lembro, né, que a coisa estava bem em foco, bem em pauta mesmo, quando, na época, a querida Mara Gabrilli era vereadora em São Paulo, né, que, inclusive, brigou para que a Câmara Municipal colocasse um elevador lá acessível para ela poder ter acesso à plenária. Agora... Né, eu volto a dizer, né, Denilson, essa coisa da pessoa com deficiência ela é tão ampla, mas tão ampla, que ela acaba pegando, né, a sociedade, a questão do poder público, de maneira geral. Exato. Vou te dar um exemplo. Certo dia, Claudião, estava eu ali na região do Sacomã, na Avenida Silva Bueno, né? Fui visitar um amigo. E aí, o rapaz andando, você olhando assim para ele, tudo bem, tudo legal, tudo normal. E a viatura da polícia veio devagarinho e o policial, né, de dentro da viatura, encosta com a arma na mão e o cara nada. De repente o policial desceu, pegou, encosta e aí o cara levantou a mão. Aquilo virou uma coisa ali, né, desagradável no momento e no final das contas, sabe o que acontecia? O rapaz era surdo. Então, mas teve a morte de um surdo que a polícia pediu para ele simplesmente ele invadiu o local e tomou um tiro. Isso é fato. Então, olha como é amplo, né? Ó, nossa, nós falamos de transporte, nós falamos de mobilidade, nós falamos de educação e agora já estamos falando de segurança. Exato. O problema é que aqui no Brasil, cara, tem irregularidade em tudo que é lugar. Se for tentar... Meu Deus do céu, a gente fica tentando, imaginando... A maioria das coisas, você fala, as pessoas são muito individualistas. Como você o cego, ele fica na turma do cego, o rapaz que é deficiente de uma perna fica no lugar do deficiente com a perna. O problema é que não existe unidade, cara. Se todas, não é? É zero. É zero. Tinha que ser todo mundo em prol de todo mundo. Esse negócio de ficar defendendo isso, defendendo aquilo, defendendo aquilo outro. O Fábio, nosso amigo sociólogo, ele diz: essa situação, cabeça, é a mesma que nós passamos semana passada no bar. As pessoas não se unem. As pessoas não se juntam num grupo. O Batoré mandou uma aqui muito boa. Os governos, o sistema é deficiente. Sim. Então, toda a estrutura tem deficiência. Porque as pessoas não têm união. Olha, vou dar um exemplo. Eu conheço muito arquiteto e muito engenheiro. Eu não sei a data exata, mas assim, dos últimos 5 anos, 6 anos ou 10 anos, é que eles estudam acessibilidade. Eles obrigam as construções a ter acessibilidade. Os bares e restaurantes, muitos deles que são antigos, só são obrigados ou só modificam a sua estrutura interna quando recebem a visita de alguém dizendo: aonde é o banheiro acessível aqui? Não tem. Não tem. Você entendeu? Onde é o banheiro do cadeirante? Não tem. Tá. E o cardápio em braille? E o cardápio em braille, entendeu? Agora, então, os bares vão abrir agora. Vamos voltar nos bares, mas é assim, olha só a acessibilidade do negócio. Sabe qual é o cardápio que eu fui num bar ontem?
era na lousa, escrito com giz. Então. Mas a Zona Norte não, aí não entrega. Zona Norte é uma lousa lá na frente e quando chove, amigo, lousa, como é que o nosso amigo que tem alguma dificuldade visual consegue, ele vai chegando, vai entrar. É o direito de escolha, né? Na verdade, a pessoa tem que estar confortável, ela tem que escolher o que ela vai se alimentar ou se ela vai beber alguma coisa. O legal é você ver um cardápio, né? Você vê o preço, vou tomar uma Heineken, vou tomar uma Buddy, vou tomar... Entendeu? Você degusta o cardápio pedindo enfim. Agora, não é tão caro fazer um cardápio em bar, mas a galera também só quer faturar, né? Não, mas aqui quase não vem cego. Mas, porra, mas aí que tá. Quase não então, vem. Mas não vem, é quase não vem. Porque não se divulga, é o que eu falo. A gente tem que ter comunicação, entendeu? Tá os sinais aí pra gente poder... Né? Se você vai para uma cidade turística, tem lá as atividades esportivas, o lazer, tudo, não existe o pictograma lá da cidade, é a mesma coisa para um cego, entendeu? Edilson, e nessa pandemia piorou? Olha, piorou. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Não, piorou, né? O cego piorou para mim, que imagina para o camarada. Vou botar no cego novamente. Por quê? O cego ficou em casa. Então eu vou ficar na internet. O cara quer navegar em 500 sites. De 500 sites, quantos são acessíveis? Nossa. Pouquíssimos. Não faço ideia. A minoria, né? Entendeu? Quantos sites tem audiodescrição? Entendeu? Poucos. Quase não tem. Então não tem. Então, um cego quer comprar quer entrar na Netshow, um exemplo, numa Americana.com. Será que lá está descritivo o tênis Nike que ele quer comprar? Então, assim, a gente não tem acessibilidade no site. E ainda tem uns pseudo-entendidos aí que acham ruim quando não você é puxando sardinha para sua revista. Sim. Mas a primeira vez que eu entrei num site que tinha todas essas funções foi no site da Acessível, da revista D. Porque eu não sabia. Eu não tinha conhecimento disso. Então, lá você aperta uma tecla, fica tudo preto e branco. Sim. Você aperta outra tecla, tem uma pessoa em Libras. A gente tem o positivo para a pessoa que tem a deficiência de baixa visão. Você tem intérprete de Libras, não é bonequinho, a gente não usa boneco. É uma pessoa. São pessoas que fazem a tradução. Por quê? Né? E tem o próprio áudio para o cego ouvir. Entendeu? Então, quando a gente fala em acessibilidade, você tem que pensar num todo. Hoje, você faz uma tag numa propaganda, você tem que descrever lá. Você escreve para cego ver. Então, entendeu? Mas é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Até um tempo atrás aí tinha uns pseudo-entendidos que eles achavam um absurdo aquilo para cego ver. Como assim, né? Sim. E agora, né, a gente vê aí né, uma jogada de duplo sentido. Sentido, mas né? muito bem bolado, né? Muito bem bolado. Mas os caras questionavam, né, Denilson, achando ruim. Exato. E o próprio secretário da ONU, ele falou que a pessoa com deficiência é que está mais sofrendo, porque ela não tem informação de saúde, ela não tem informação sanitária, ela não tem informação de atendimento, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Por outro lado, além dos cegos, outras coisas que a pandemia trouxe, com o fechamento de instituições, associações que lidam com outros tipos de deficiência, a gente viu muito caso de garotos autistas se cortarem, até suicídio. Por quê? Porque eles estão num mundo que eles têm lá uma coordenadora, uma pedagoga, uma psicóloga, uma TO, que faz o estímulo dia a dia dele. Agora, imagina o pai com uma mãe com um autista dentro de casa. Entendeu? Mudou toda a realidade dessa criança, entendeu? E muitos se batem, se violentam, enfim. É bem complicado. E aumentou também muito a violência de abuso sexual com crianças com deficiência intelectual. Então, assim, não está nada fácil. Essa história, as pessoas vão ter o seu mundo interior melhor, eu vou refletir no próximo. Vamos parar de balela, sabe? Vamos parar de balela, porque não vai acontecer nada disso, não. Isso é de cada um, entendeu? Porque os caras estão falando que é proibido abrir bar, mas está abrindo bar. Está falando que é para usar máscara, lá no Leblon, lá vocês viram a festa. Você viu a outra que tomou um cacete no Rio de Janeiro dos caras porque ela falou que o som estava alto. Então, assim, cadê? Cadê o melhor de cada pessoa, entendeu? Porra, vamos cair a ficha. Não, e olha só... Além do mundo tá chato pra cacete, tá acontecendo esses negócios, sim, né? A gente saiu do mimimi, né? Não é mais mimimi. Agora, eu não sei qual é o termo que a gente fala. Olha tudo, assim, ó, o politicamente correto já deu no saco também. Deu no saco, Já deu no saco. Deu totalmente e tá doendo no estômago. E eu vou te dizer outra coisa, hein? Fica aqui a dica aí para a população, para os ouvintes, para todo mundo de um modo geral, inclusive cobrar aí dos nossos deputados, né? Porque olha só... Eu acredito que cada coisa que a nossa sociedade passa, seja lá aquela época da crise com a H1N1, meningite, dengue e agora a pandemia, o poder público, os governantes, eles têm a obrigação de ter um olhar
mais atento e melhor para o que está acontecendo. Por que eu vou te dizer isso, ô Denilson? Você deu o exemplo aí do autista que está se cortando, mas nós temos um número que está crescendo a cada dia desde que começou a pandemia e que a gente escuta pouco falar, que é a violência contra a criança com deficiência e o abuso sexual contra a criança com deficiência. Então, eu acredito que os deputados, que o poder público, né, que os governantes deveriam reparar no crescimento desse dado e não encarar isso com naturalidade, e sim propor, né, de imediato, tomara que tenha algum aí nos ouvindo, e que proponha de imediato uma alteração na lei onde que o indivíduo que também comete estupro, abuso sexual e a vítima for uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, que a pena dele seja gravada. Exato. Porque o cara que faz isso com uma pessoa que não tem deficiência, ele já é um vagabundo sem vergonha que merece ficar trancado até morrer. E o cara que faz isso com uma criança com deficiência, eu prefiro nem falar. Viu? Exato. Gente, pelo amor de Deus, pode e detalhe, né, e fazendo um gancho do que você está falando com a educação. As escolas fecharam, vamos ter aulas digitais. Espera um pouquinho. O aluno lá do Capão Redondo, você tem os seus projetos sociais. O teu aluno lá tem Wi-Fi na casa dele? O cara não tem nem um café da manhã, camarada. O cara vai para a escola porque tem uma merenda. Então não adianta ter... mas a escola digital, nós vamos mandar apostila. Espera um pouquinho. A gente está falando de aluno dito normais. Imagina um deficiente, um garoto autista tendo aula por um celular. Não existe isso. É difícil. Já é uma dificuldade você trabalhar com pedagogia em sala de aula para um aluno com deficiência. Entendeu? Então, imagina, lá no Capão Redondo, que seja Parelheiros ou na SUS, enfim, sabe? Não é todo mundo que tem um Wi-Fi na sua casa, não é todo mundo que tem um iPhone na sua casa. Então, pera um pouco, não adianta dar número, generalizar, nós atendemos, nós conseguimos, e vamos passar todo mundo. A educação não está. Ela está aparelhada, não está funcionando. Não tem, as pessoas não estão conseguindo nem comer. Exemplo, não estão conseguindo comer. Eu ouvi uma bobagem que a escola municipal vai ter lavanderias nas escolas municipais por retorno à escola, em sala de aula, daqui 1 ou 2 semanas, que seja de setembro. Espera um pouquinho. As primeiras pessoas que foram demitidas, que saíram da escola de aula, foram as pessoas que trabalhavam com limpeza. E aí vai ter lavanderia agora. Então, olha, eu não. Igual o Japão, entendeu? Espera um pouquinho. Né? Agora, você vê o lado da limpeza. E os professores que têm acima de 50 anos de sala de aula, que podem ter um contato com o Covid. Então, espera um pouquinho. Está muito desorganizado tudo, cara. Entendeu? E, sabe, você falou do feriado. Foram tantos feriados que os professores, quando voltarem, não vai ter mais feriado. Vai ter Natal, Ano Novo, tudo. Mas a gente sabe que a nossa cultura chega a 20 de dezembro. Todo mundo tira o pé. É aquela loucura de loja, shopping, loja, entendeu? Então, assim, o Brasil, São Paulo... Ô, Denilson, qual que é a importância de um cuidador na vida de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, um velho... Principalmente nesse momento aqui de pandemia. Olha... Você pode estar dormindo com o inimigo? Não, pelo contrário. Se essa pessoa realmente for bem qualificado, ele vai dar grande importância para essa pessoa. Eu acredito que não só dessa pessoa que tem uma deficiência, mas também fortalecer o movimento de cuidadores em sala de aula. Porque o professor também, quando ele fez o curso dele, ele também não foi preparado para atender um aluno com síndrome de Down. Ele também foi atender... O assunto não era nem discutido, né? Exatamente. Tem um menino que tem paralisia cerebral, que ele tem, infelizmente, ele baba. O professor não tem condições de sair da aula dele, da lousa, e ficar limpando o rosto. Então, o cuidador é de muita importância. Sim. Eu fui professor e atendi alunos com deficiência física. E as meninas escreviam para ele no caderno, porque ele não conseguia escrever. Só que ele prestava muita atenção, entendeu? Então, assim... Não existia a palavra cuidador nos anos 90, mas hoje tem concurso, tem licitações, sim. Você tem que aumentar essa cota. E qualificar realmente. É muito importante ter o cuidador. Você tira um pouco do peso da responsabilidade do educador, entendeu? Porque, na verdade, ele não foi. Não tem, na pedagogia não tem qualificação para educação especial, entendeu? Muito bom. Agora eu vou... Fábio, eu estou me coçando aqui para fazer. Eu queria te pedir desculpa, porque no começo do programa, na hora que eu perguntei o que você fazia, eu vi você com a revista na mão e eu confundi uma coisa com a outra. Você também faz parte da revista Demais? Não, eu não faço parte da revista, mas essa revista me chamou muito a atenção, porque além de ser uma revista muito bem feita, muito bem elaborada, com um conteúdo muito bacana, tem aqui a Mari Santana, lá de São Bernardo. A Mari que é cadeirante e é linda, maravilhosa. Posso mostrar a Mari? Pode. Olha como a Mari é linda, pessoal. Emendando uma pergunta na outra, qual que é a importância de se ensinar na escola a sociologia? Olha, a sociologia... Porque desculpa a minha ignorância, eu vou falar igual o Siqueira Júnior falou, eu repeti 7 vezes a 7ª série. Não dá pra mim, né?
Isso não fui eu, foi o Siqueira, que falou que tinha repetido 7 vezes a 7ª série. O que o estudo da sociologia pode produzir na vida do ser humano? Olha, Cabeça, primeiro eu vou te dizer o seguinte. É lamentável hoje ver, né, o quanto aí ao longo do país os governos estaduais vêm tirando a sociologia da grade curricular. E fazem isso por quê? Porque a sociologia, ela ajuda o indivíduo a criar o seu senso crítico e a estabelecer a sua relação com as diferenças entre as pessoas na sociedade. A sociologia, ela ajuda o indivíduo a interpretar o outro e também a interpretar os aspectos de sociedade. Então, a pessoa que gosta de sociologia, que estuda sociologia, ela tem o seu senso crítico muito mais desenvolvido. Ela aprende a pensar, ela começa a analisar o governo, o poder público, a política pública e tudo que está no entorno da sociedade de uma maneira muito mais ampla. E, a partir daí, ela forma a sua opinião. É fato que as pessoas sempre colocam que a sociologia é coisa de esquerdista, é coisa de maconheiro, é coisa disso, é coisa daquilo. Isso é uma grande bobagem. Eu tenho dezenas de amigos que são sociólogos, que não são nem de direita nem de esquerda. Eles são povo, população. Um grande sociólogo foi o João Betting. João Betting. Na verdade, a gente tem uma política de tanto esquerda-direita, mas e o que é o certo hoje? Desculpa, eu sou canhoto. Ô, Cabeça, deixa eu mandar um beijo, um abraço para uma palmeirense, uma periquita, que é síndrome de Down, a Clarinha, uma menina linda, palmeirista, como diz um amigo meu, o professor Nelo, é palmeirista, palmeirense, periquita e patinadora do Palmeiras. Olha que beleza. Beijo, patinadora. Você dá aula para todos nós patinando. Então, você, para concluir o que você estava falando, a sociologia é parecido com a antropologia? É a mesma coisa ou são coisas completamente distintas? Elas são parecidas. Assim, a sociologia ela vai estar focada no desenvolvimento do senso crítico e da sociedade. A antropologia, ela pega alguns aspectos que passam, né, na lateral aí da sociologia, mas ela está focada muito mais no estudo antropológico, no desenvolvimento de outros aspectos culturais. Fábio, por exemplo, a explicação técnica, como que eu posso te perguntar? Eu sou cabeleireiro, uma suposição. Eu estudei para ser cabeleireiro. Eu vou lá, corto o cabelo. O sociólogo, ele estuda para o produto dele final é entender as pessoas? É entender os aspectos de sociedade. Apresentar os autores e o pensamento de cada autor, né? Então, por exemplo, você pega aí, né, tem a galera que é mais extremista, bandido bom é bandido morto. Sim. Então, isso é uma frase atual que me remete dentro da sociologia a quem? A Malthus, né? Porque Malthus dizia que as coisas ruins têm que ser extirpadas, arrancadas do intestino da sociedade. Inclusive, né? Então, da pessoa ruim, né? Exatamente. Bom, gente, é o seguinte, eu vou interromper vocês só um pouquinho, porque tem muita gente mandando pergunta aqui. O Batoré, o humorista, você já tocou, o Batoré, nosso amigo, ele falou assim que, infelizmente, o sistema público é mais deficiente do que o próprio portador de necessidades especiais. É isso aí. Mandou bem, totalmente. Mandou bem, né? O Batoré é sempre muito inteligente. Olha, aqui está o Modestino Mendes Frazão. Eu adoro o programa de vocês. Muito obrigado, viu? Valeu. Modestino. Walter Belo, parabéns pelo programa. Raildo Freitas, Ilhéus, Bahia. Ô, Bahia, minha Bahia porreta. Terra da minha mãe. Bruno Henrique, Eusébio Damião. Meu amigo Bruno Henrique, aqui da Zona Norte. Medeiros, mano. Agora mudou. O filho dele nasceu, mudou acho que para Guarulhos. Beijo, Parabéns Brunão. pelo programa, obrigado. Hélio, manda um abraço, cabeça. Hélio, um abraço, cabeça. A Tereza de Jesus, de Porto Alegre. Um beijo, tá vendo? Nós estamos chegando. Porto Alegre. Não é brinquedo, não. E o Batoré, que eu já li aqui o que o Batoré tinha mandado. Tô com a charada Camila aqui de Brasília. Aí, tá vendo? Tem muita gente assistindo e ouvindo. Então, gente, porque o tempo urge, como diria o Cabeça, deixa eu fazer uma pergunta para o nosso amigo Fábio aqui. Diga, Claudião. Pessoas em situação de rua. Entramos na questão de acessibilidade e social. Me ajuda aí. Claudião,
esse é um assunto, né, que eu até ia entrar nele antes, mas como ninguém tocou a bola, eu acabei não entrando porque é um assunto que, inclusive, me toca muito, né? Você sabe que, não sei se eu já te contei isso, acredito que sim, há 20 anos atrás eu perdi a minha mãe. Eu sou filho único, filho de mãe solteira, e nós tínhamos uma relação muito única, né? Muito próxima. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, tive meu primeiro emprego com carteira registrada aos 14, e quando eu recebi na minha vida o meu primeiro salário com 14 anos, você sabe o que eu fiz? Eu passei no açougue e comprei quase metade dele de carne, porque até chegar nos 14 anos a gente passou boa parte da vida comendo salsicha e comendo ovo. E quando a minha mãe morreu... Que diga-se de passagem, tirando a salsicha, que eu não gosto muito, o ovo é muito bom. Muito bom, mas comer ovo todo dia também Pelo amor de Deus, fica quieto. Então, o que acontece? Eu te fiz a pergunta porque eu sei que você passou uma fase na sua vida e você morou na rua por um tempo. Quando a mamãe morreu, eu fiquei muito deprimido. Não tive problema com tóxico, não tive problema com álcool, nada disso. O meu problema foi solidão, tristeza. E aí eu acabei passando, né, quase 100 dias aí nas ruas. Morei embaixo do viaduto Arapuá, morei na Praça Volkswagen, no Jabaquara, fiquei no albergue da São Joaquim. E a minha situação, a situação da pessoa em situação de rua é péssima. E o que eu vi na rua com relação à pessoa com deficiência é 10 vezes pior. As pessoas apodrecem na rua, elas morrem. Você não tem... A pessoa com deficiência chega num hospital público, ela não é atendida, ela não tem acolhida, ela não tem um albergue sequer que possa receber ela. Eu fiz a pergunta para você porque eu sei que você é um pré-candidato hoje, então você vai fazer parte de um grupo seleto, se assim eleito, para discutir esse assunto. Não só discutir, Claudião, como propor muita coisa. E quero falar, sabe o quê? Para essa turma toda aí, que às vezes buzina na minha orelha e fala morador de rua não dá voto. Eu vou aproveitar aqui que eu estou hoje no ar e tem bastante gente ouvindo e quero dizer para eles o seguinte, danem-se. Você entendeu? Danem-se. É isso que eu posso dizer para eles. Porque eu tenho trabalhado nos últimos anos e vou para a eleição, vou fazer de tudo, vou pedir ajuda de todo mundo para ser eleito. Inclusive do morador de rua. Porque tem título. Inclusive do morador de rua, mas assim, ó, não me importa se ele não vota, não me importa se a sociedade não vai me dar voto, porque é um morador de rua. Mas eu vou sim, eu vou brigar, eu vou fazer política pública, eu vou tentar colocar lei, eu vou tentar fazer exatamente o que ninguém fez e, ó, essa turma toda aí, cabeça, que fala que não dá voto, vocês que se danem. E uma população que cresceu muito, os moradores de rua, que a gente pega uma crise da economia nossa de 2014 para cá, você tem muita gente desempregada que tinha casa, que perdeu casa por situação de não conseguir pagar um aluguel, de conseguir pagar uma água, uma luz. Aumentou muito a população de moradores de rua. Aumentou em função da pandemia, ela aumenta em vários aspectos. As pessoas falam muita bobagem, está cheio aí de gente dentro do governo, de inclusive deputado, até prefeito, né? Não vou dizer qual, mas tem até socialite aí falando besteira, né? Dizendo que não pode alimentar. Essa eu conheço, hein? Né? Pode alimentar. Se me cutucar, eu dou o nome. Não pode alimentar o morador de rua. Já que a gente está falando de morador de rua, vou só agradecer aqui, ó, o Galeto, o Dudu lá do Galetos, Assados Morumbi, sempre colaborando toda semana com 80 frangos para a gente distribuir, fazer comida para as pessoas em situação de rua. A galera do açougue da Rede Brabos, lá no Campo Limpo também, que me ajuda e ajuda muito. Gente, não dar a comida para um morador de rua não significa que ele vai sair da rua. As pessoas estão na rua por fatores multideterminantes. Um porque era vítima de violência, o outro por abuso, o outro porque foi traído, o outro porque, que nem eu, porque perdeu a família, o outro porque é usuário de droga, o outro porque tem problema mental. E nós ainda temos um outro que ninguém olha, que são aqueles que já nascem na rua porque moradores de rua se relacionaram e são frutos de uma relação Essa é a sociedade crescente, né? Na verdade, eles não são nem pessoas, mas eles viram lumpen, eles já não têm mais uma identidade, né? Essas pessoas que estão mais de 20 anos na rua, eles já não sabem quem são eles. E outro exemplo também, que não se falou nessa pandemia, posso estar até errado. E a Cracolândia? Não ouvi nada da Cracolândia. Como ficou? Eu ouvi bobagem assim, mas o cara que é usuário não pega Covid? Eu queria... Alguém tem uma informação da Cracolândia? Não tem. Eu sei que eles não conseguem acabar com a Cracolândia. Eles não conseguem fazer um... Porque lá nem também, numa pandemia. Lá também tem pessoas com deficiência que são usuários, são dependentes químicos. Mas sabe o que eu acho? É porque todos os governos, para mim agora, inclusive, né, governo que eu fiz parte, trabalhei,
e fui muito criticado criticado e perseguido, hein? Claro. Quando expus a minha opinião. Na realidade, todo mundo quer combater a Cracolândia, dando tiro, porrada, bomba, expulsando as pessoas de lá e fazendo uma faxina que joga o lixo embaixo do tapete. Tá errado, sabe por quê? Espalhou. Tá errado, porque eles são um bando de bunda mole, ô cabeça. Exato. O que eles têm que combater é o tráfico de droga. Exato. É o cara que vende. Tem que pegar aquele monte, aquela mas aí porcaria outra daqueles coisa, hotéis né? lá do centro. Lá. Tem que lacrar tudo aquela porcaria. Tem muita gente que por trás que leva Tem que trazer a iniciativa privada para aprovar um projeto de revitalização da área central e, acima de tudo, desenvolver o maior programa de tratamento e saúde que esse município, que esse estado já viu. Enquanto esse povo aí que está no poder, não arregaçar a manga, não levantar o bumbumzinho da cadeira, Exatamente. a Cracolândia só vai aumentar e A espalhar. palavra é reabilitação, né? Fábio, pelo menos eu acabei descobrindo hoje por que o Djalma tá morando na rua. Já que você falou que tomou um chifre e foi morar na rua, né, o chifrudo? E acontece. Cabeça, eu queria falar só mais Mas eu queria descobrir, hoje eu descobri, ele sempre falou que não teve motivo, eu descobri hoje. E eu vou te falar uma coisa aqui rápida, que pouca gente sabe e muita gente também vai ficar surpresa aí, né, meus amigos, minhas amigas que estão ouvindo. Na sua casa tem regra? Na minha casa, bastante. Muita. esposa E a mulher brava, manda tudo, manda. Na minha casa geral. Você sabia que quem está em situação de rua, mora embaixo da ponte, mora numa praça junto com outros moradores de rua, Tem que regra. a gente chama de maloca, tem regra, cada um tem uma função e cada um tem uma missão. A minha, como eu sou um cara muito falante, vocês já perceberam, né? A minha era percorrer o comércio e tentar buscar arroz, alimento, para a gente preparar embaixo do viaduto Arapuá. Exatamente. Bom, gente, são 19 horas e 58 minutos aqui em São Paulo. O papo tá muito bom, mas nós vamos às nossas considerações finais aqui. Vou começar com você, meu querido amigo Denilson Show. Não, Denilson Show não. Lalim. Se pelo menos tivesse a grana do Denilson Show, já ajudava. O nome é bonito. É bonito. Pelo o Denilson também é bonito. Vai lá, Denilson, arrebenta, meu querido. Na verdade, agradeço essa oportunidade. Esse tema é muito amplo, a gente falou muita Podia ficar umas coisa, 5 horas aqui. entendeu? Falando. Sim, tem muito assunto, porque a gente sabe que a deficiência está aí, né, pessoal? Entendeu? Não é a gente tá falando de pessoas com deficiência. O sistema é deficiente, que não está olhando para eles de uma forma mais efetiva, entendeu? Então, a gente podia estender outras vezes, tive a oportunidade de falar um pouco mais, né? E trazer cases, né? E até pessoas que saíram de condições de risco igual você, como amigos que também que eu conheço, que saíram da rua, tanto como deficiente visual, que hoje trabalham em bancos, conseguiram aí por força própria, entendeu? Então eu agradeço muito a oportunidade e vida longa para esse programa, gostei muito. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Só quero mandar um abraço para os nossos próximos convidados. O Ninja, o basquete, que está na nossa audiência. A Luísa, lá no Japão. Sim, eu vou falar da Luísa já no finalzinho do programa. O Cabo Barbosa e o agente Barros, um mata e o outro enterra. Os dois agentes da polícia vão fazer uma entrevista com a gente aqui, dois caras bacanas. Um abraço, obrigado para vocês. Viu? Fábio, suas considerações, quer mandar um abraço para alguém que nós estamos estourando? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou o link da nossa entrevista aqui hoje, dizer que o programa é 10, eu sou um apaixonado pelo rádio. Quero agradecer o meu grande amigo Alex Lopes, né, que dirigiu e ajudou a produzir o meu programa numa outra emissora, aí, o programa Linha de Frente. E quero convidar todos os amigos, ouvintes, as pessoas que estão aqui, vá lá, entra no meu Facebook, Fábio Batista, tá lá a minha foto bonitinha, dá uma olhada em tudo que eu faço, dá uma olhada no meu trabalho, pesquisa também no Google, Guardiões das Calçadas. Foi um projeto que eu participei junto com o Ricardo Sigolo, de Yuri Nakayama, onde nós fazíamos vistorias para melhorar as condições de acessibilidade na cidade. Ok, eu também só quero falar ao pessoal que queira conhecer a revista Demais, tem o site www.revistademais.com.br, temos todas as edições digitais lá gratuitamente. Opa! Bom, gente, nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, vou torcer muito para você. Foi eleito. Se não foi eleito, tem uma cadeira aqui, sabe? Você pode vir, fala, manda bem demais. Olha, tem o Bruno e Maiara lá em Atibaia assistindo. Um beijo para vocês. A Ieda assiste todas as quintas-feiras. Um beijo para você, Ieda. Anderson de Pirituba, muito obrigado, Anderson, pela audiência. José Aderivaldo é primo da Moca. Um grande abraço. Primo de quem? Grande abraço, José Se Aderivaldo. for meu, eu quero o almoço domingo. Se for meu, eu também quero o almoço no domingo. Gente, um grande abraço para vocês. Um aviso muito importante: na próxima quinta-feira nós vamos fazer
um programa muito legal com uma moça ao vivo lá de Tóquio, no Japão, a Luísa. Ela toca samba e toca cavaquinho como ninguém. Ela canta samba e toca cavaquinho. E toca cavaquinho como bola, ninguém. hein? Ao vivo de Tóquio, na próxima quinta-feira, 7 da noite aqui, 7 da manhã lá. Eles vão ter que acordar cedo para fazer o programa com a gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Denilson, Claudião, Camila, Colombo. Um beijo para você. Obrigado, vamos tomar aquela gelada agora, que é o que satisfaz a nossa garganta. FOI. Fomos. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Eu sou o estupim da bomba. É você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo. princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas.
a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é